Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos a mais um episódio de Meia-Noite de Pequim. Bora lá? Eu estava reparando um tempo atrás que nós nunca tínhamos feito um vídeo sobre o Partido Comunista da China, né? E eu acho um vídeo ultra necessário, apesar de curto, né? Até porque, imagina só, o que as pessoas pensam sobre o Partido Comunista da China, mesmo escolarizados, com doutorado, com mestrado, e que têm acesso a algum grau de informações sobre a história da Ásia e sobre a história das lutas anti-imperialistas na Ásia, geralmente tem as opiniões do senso comum, ou seja, é um partido que exerce o poder autoritário sobre aquele país e tal. Enfim, é toda essa discussão que envolve o que eu tenho dito, que é a reconstituição a partir de uma série de mecanismos assim, institucionais, internacionais e financeiros, etc., do que é ser direita e esquerda no mundo de hoje. Hoje, por exemplo, ser de direita e esquerda é muito defender o que é democracia e o que é autoritarismo. Então, se eu, por exemplo, defendo a experiência chinesa, eu posso passar por ser uma figura conservadora porque eu estou defendendo o regime autoritário. Então, existe um processo em que se reescreve o que é ser de direita e de esquerda no mundo de hoje, e no Brasil em particular. Essa é uma polêmica que a gente vai tratar mais adiante, porque envolve algumas vicissitudes e algumas querelas que eu não estou muito afim de entrar agora, né? Então, o Partido Comunista da China, evidentemente, que ele é, em uma opinião particular, dado a capacidade que eles demonstraram para exercer o poder político e o que os chineses conseguiram em 70 e poucos anos, 72 anos desde a Revolução, a força política mais avançada do nosso tempo histórico. Né? Por que eu estou dizendo isso? Vamos à prática. Em 17, a Revolução Russa, 19, o Manifesto Comunista, traduzido a mandarim, 21, o Partido Comunista é formado, ou seja, naquela onda da Terceira Internacional, que foi de 19, e que vários partidos comunistas são fundados, inclusive o nosso aqui do Brasil, que é o Partido Comunista do Brasil, e em 49 chegou ao poder, ou seja, após 28 anos, né, de fundação do partido, ele chegou ao poder, ou seja, é uma trajetória simplesmente impressionante, observando em perspectiva histórica. E a resposta a essa pergunta da razão que eles conseguem chegar lá é que eles acertaram na política, vamos dizer assim, a partir de 35, quando Mao Tse-tung ele é alçado à condição de chefe do Partido Comunista da China. E aí, desde então, surge todo o processo de sinicização do marxismo, ou seja, a transformação do marxismo em um corpo teórico que se funde com a filosofia clássica chinesa e com o pensamento clássico chinês, formando um caldo de cultura que leva os chineses a uma leitura correta da realidade, negam-se a importação de modelos prontos, né? E assim Mao Tse-tung elabora a tese do cerco das cidades pelo campo. Por quê? Porque ele percebe que, historicamente, os camponeses eram a classe revolucionária na China. Os camponeses, eles vira e mexe, eles se rebelavam contra dinastias corruptas e ineptas para entregarem obras públicas e eles inauguravam uma nova dinastia, ou seja, o papel histórico dos camponeses na China é algo muito importante que Mao Tse-tung ele rompe, entre aspas, com a Terceira Internacional, com o Comintern, que pregava uma revolução proletária como um padrão internacional. Ele rompe com isso, percebe que os camponeses são uma força historicamente comprovada e ele se apoia nos camponeses para fazer a Revolução de 49. Né? Ao lado disso, uma correta, vamos dizer assim, visão da centralidade da questão nacional. Mao Tse-tung ele nunca foi um dogmático na política até pelo menos 56, né? Até o grande salto à frente. Então ele fez todas as alianças pontuais e necessárias para que o Partido Comunista alcançasse amplitude suficiente para que sua ação política fosse muito mais tranquila do que o normal. E na medida em que, em 35, as pessoas percebem que o Partido Comunista da China havia se transformado no Partido da Defesa da Nação, né? Que é algo que eu acho que aqui no Brasil temos que discutir, ou seja, qual que é o Partido da Nação. Eu acho que o Partido da Nação tem que ser um partido que tenha uma estratégia socializante, né? Então, para mim, é o Partido Comunista do Brasil, esse partido, né? O Partido da Nação e do Socialismo, né? Que é algo que eu tenho defendido. E as pessoas, o povo perceber que, além de atender às pautas camponesas, e eles ainda serem o elemento estratégico da defesa da soberania nacional, eles apoiados nisso, chegam ao poder em 49, após uma guerra civil contra o Kuomintang, que se esconde em Taiwan, então eles estão lá até hoje, né? É uma outra questão de Taiwan, que nós já tratamos aqui, né? Reunifica o território chinês e vai buscando soluções históricas para questões como Hong Kong, Macau e também Taiwan, que é um problema seríssimo, né? Que nós já falamos aqui, que nós já abordamos. Mas esse Partido Comunista mudou muito ao longo do tempo.
muito ao longo do tempo, né? O Partido Comunista, caiu aqui um pequeno acidente, né? Quem sabe faz ao vivo, mas vamos lá. O Partido Comunista da China, ele é hoje, por exemplo, ou seja, é um partido político que ele, na minha opinião, tem uma característica que é fundamental. Ele não é um bloco monolítico, né? Ou seja, não é um bloco onde todo mundo pensa igual, onde não existem grandes disputas, muito pelo contrário. Desde sempre, vamos dizer assim, a trajetória do Partido Comunista é marcada por grandes disputas internas, né? Eu falei de 35, quando Mao Tse-tung é alçado à condição de chefe do Partido Comunista, após uma longa batalha interna em torno dos rumos do Partido Comunista, diante do fracasso da Revolução de 28, quando, ao seguir à risca os desígnios do Comintern, o Partido Comunista foi praticamente dizimado naquele processo, tendo que logo em seguida empreender uma longa marcha, vamos dizer assim, para poder se escapar do cerco do Kuomintang, né? Essa disputa política foi marcada também durante o período Mao Tse-tung, né, que, diferente da União Soviética, né, ele permitia, até certo ponto, o florescimento de muitos pensamentos diferentes dentro do partido. Evidente que tudo isso tinha um limite, dada, vamos dizer assim, uma época histórica marcada tanto pelo cerco imperialista quanto pelo revisionismo soviético. Mas o Deng Xiaoping não foi morto porque pensava diferente do Mao Tse-tung, por exemplo, né? E entre outros exemplos, o próprio pai do Xi Jinping, por exemplo, não foi morto porque pensava diferente do Mao Tse-tung, e assim por diante, não é? E existe uma coincidência histórica, que é o final da Revolução Cultural, e que chega, por exemplo, a uma conclusão em 78 de que a China deveria mudar o rumo do seu processo de construção do socialismo. Também são lutas intensas dentro do Partido Comunista, né, até chegar a uma posição de consenso, que esse é um consenso ainda em disputa, né, que é aquela época, né, tem um livro, né, a China de Deng Xiaoping, né, que é um livro maravilhoso para entender essas disputas internas, né, e de lá para cá existe um único consenso em relação ao futuro da China dentro do Partido Comunista, né, de que aquela experiência deve ser uma experiência soberana, uma experiência que tem que ter um caminho próprio, né? Agora, no que cerne política econômica, existem várias correntes de pensamento dentro do Partido Comunista que disputam, vamos dizer assim, a política econômica chinesa, a visão da propriedade privada, no socialismo, a mesma coisa. Existem diversas forças, opiniões diferentes dentro do Partido Comunista, ou seja, eu mesmo testemunhei na China, às vezes que eu fui, diversas discussões, né, sobre os rumos do país dentro do próprio Partido Comunista, ou seja, é um partido que existe internamente um grau de debate interno que nós nem imaginamos que existe, né? É um partido muito mais democrático internamente do que nós imaginamos. Eu falo por experiência própria, por conhecer por dentro aquele partido, né? E eu posso te garantir que pode ter vários limites, mas não o limite da falta de circulação de ideias dentro do partido e da falta de um ar arejado dentro do partido. Agora, existem disputas que colocam, muitas vezes, o que nós chamamos que se estica a corda, né? Agora, por exemplo, né, para encerrar esses vídeos, existe essa questão de Xangai, o lockdown de Xangai, e existem grandes rumores, ou seja, eu tenho falado com amigos chineses, que muito do que acontece hoje em Xangai com esse lockdown é parte de uma disputa interna, ou seja, Xangai ela sempre foi mais liberal do que o resto do país, né? Pequim é um pouco mais tem muito ruim ortodoxo do ponto de vista não somente do marxismo, mas com relação à própria liderança chinesa, e Xangai sempre teve uma vida própria, né? E mais liberal, até porque Xangai foi um porto aberto durante 200 anos, então ela é uma formação, vamos dizer assim, uma pequena formação social também muito voltada para fora, né? Muito alheia, não, muito sensível a influências externas. Então, o que existe de direita no Partido Comunista da China está muito em Xangai, né? E eles resistiram muito a uma política de Covid-0 no país, né? O resultado veio sob a forma que vocês viram, ou seja, um espraiamento do Ômicron naquela cidade, né? Apesar de já estar sob controle, mas é uma face da disputa interna no Partido Comunista, e ainda mais em ano de congresso, né? Então, de imediato, posso falar que em 10, 11, 12, 9 minutos, é de que o Partido Comunista ele não é um bloco monolítico na China, ele é a cabeça de um sistema político altamente sofisticado, ou seja, eu vejo, por exemplo, as pessoas falando de ditadura, democracia na China, ou resumir aquilo a totalitarismo. E isso é uma forma muito fácil de se
de se fugir, por exemplo, de se compreender como funciona um sistema político altamente complexo e sofisticado como aquele, e acredito que o papel de todos os comunistas do mundo é buscar compreender como funciona aquilo ali. É como parte do nosso processo de aprendizagem no rumo do poder político, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Eu fico por aqui com um forte abraço e um beijo no coração de vocês.